Bom, a gente segue falando justamente desse processo de repatriação de nacionais que estão no Líbano. O Brasil está correndo contra o tempo e pretende realizar a primeira operação ainda neste fim de semana. O Rodrigo Orengo, de Brasília, chega com mais informações para a gente sobre essa complexa operação de repatriação dos brasileiros. São mais de 20 mil brasileiros que moram no Líbano, 3 mil já demonstraram interesse em voltar. E temos aí, pelo menos, boas notícias para o início desse processo de repatriação. Orengo, seja bem-vindo, boa tarde para você. Muito boa tarde, Frumento, a todos. Realmente, há uma expectativa grande aqui da decolagem desse avião lá da Europa para chegar ao Líbano, né? E, para isso, é preciso justamente ter lá todo o aparato de comunicação, garantias, segurança para o trajeto e definições importantes logísticas. Por exemplo, como os brasileiros devem chegar ao aeroporto de Beirute para pegar o voo de repatriação, né? Até este momento, a informação que se tem é que os brasileiros precisam chegar e arrumar meios para chegar, né? Não está estabelecido ainda um comboio, o que foi feito, por exemplo, na faixa de Gaza, quando se criou um corredor humanitário. Não há ainda essa confirmação. Seria o ideal, inclusive autoridades do governo brasileiro esperavam que isso fosse feito, né? Criar um corredor humanitário, garantir a saída de civis, preservar civis, mas diante da escalada das tensões e também dos bombardeios, inclusive na capital, há uma pressão enorme para que o governo brasileiro consiga trazer nacionais de volta. Se citava, Frumento, 20 mil brasileiros, é a maior comunidade brasileira da região, então tem muita gente, e inclusive se a gente fizer uma comparação com a faixa de Gaza, também parentes de brasileiros conseguiram sair, mas neste momento, obviamente, há uma prioridade estabelecida, um grupo inicial de 220, que se estabelece aqui são mais de 20 voos que devem ocorrer, claro que sempre dependendo das condições de segurança, né? Há ainda uma dificuldade, principalmente nas garantias do governo israelense. A gente sabe que as relações elas enfrentam atritos entre os dois governos. O Brasil hoje não tem um embaixador lá em Israel, até em função de um constrangimento público com o último embaixador. O Brasil optou por retirar, mas tem lá o corpo de diplomatas que continua trabalhando na região, né, e tentando buscar essas garantias. Essa aeronave deve, portanto, chegar lá na sexta, retirar brasileiros e chegar no Brasil no sábado, né? Inclusive a expectativa é que chegue pelo aeroporto de Guarulhos, com possibilidade da recepção sendo feita pelo próprio presidente Lula, dos primeiros brasileiros, né? Essa é a expectativa. Agora, é claro, teremos as informações oficiais divulgadas ainda hoje aqui em Brasília, logo mais no Palácio do Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores, às 5 da tarde aqui na capital. O presidente Lula vai estar no estado de São Paulo no fim de semana, deve cumprir a agenda com o candidato que ele apoia à Prefeitura de São Paulo. No domingo deve votar em São Paulo e aí a agenda deve ser incluída na agenda também essa possibilidade de receber essas pessoas na base aérea de Guarulhos. Essa é pelo menos a expectativa, como o Orengo falou. E há uma complexidade muito grande, semelhante ao que aconteceu, né, Orengo, na repatriação dos brasileiros lá na faixa de Gaza. Mas a questão é que agora, além do clima tenso propriamente do conflito, há também uma quantidade muito maior de gente na comparação com o que aconteceu no enclave palestino, né? É verdade, tem muitos brasileiros que já entraram em contato e querem retornar ao país, né? O Firmino estava lembrando desse número inicial de 3 mil, mas sabe que já há avaliações aqui de que esse número deve aumentar, passando até de 4 mil brasileiros com interesse de retornar ao Brasil. Tem um processo que ele é inclusive burocrático, tem um formulário, tem que lá, inclusive, se comprometer com o processo, com a missão, e até para essa logística toda, né, alguns profissionais não foram incluídos justamente nessa missão para não ter uma vaga a menos. Então, qualquer profissional engajado nessa missão acaba retirando o espaço de um brasileiro que pode voltar, né? Então, uma equipe, obviamente, lá com um grupo multidisciplinar para atender, até com um psicólogo, com um médico para fazer o atendimento, mas esse cuidado também de ter lá 220 lugares para trazer esses brasileiros de volta. O plano, claro que principal é a retirada pelo aeroporto de Beirute. Nos próximos voos, avaliações vão ser feitas do ponto de vista de segurança. Já se estudou 2 planos alternativos aí, uma saída pela Síria e também até uma saída por mar pelo Chipre. São possibilidades que foram avaliadas, mas neste momento a viabilidade
maior realmente é para o Beirute. Esse voo vai sair de Beirute e retornar aí por São Paulo, pelo aeroporto de Guarulhos. Vamos acompanhando e, claro, trazendo todos os detalhes ao longo da nossa programação. Obrigado, Viorengo, pelas suas informações. Canal aberto aqui para a nossa equipe de Brasília também, com outras informações, tendo vista que temos essa entrevista coletiva logo mais também no Ministério das Relações Exteriores.